Olá, esse vídeo, uma primeira parte dele, é para falar diretamente ao pastor Silas Malafaia. Pastor Silas Malafaia, o senhor disse algo sem conhecimento. Quando o senhor disse que os caminhoneiros, meia dúzia de caminhoneiros, estavam obstruindo as estradas, causando desordem, que qualquer um outro país da Europa ou da América não permitiria isso. Primeiramente, só essa semana, deixa eu passar uma informação para o senhor minha, só essa semana nós andamos mais de 1.500 quilômetros de carro. Fomos para o Tocantins, do Tocantins fomos para o Rio Grande do Sul. E todos os bloqueios nós passamos. O direito de ir e vir está preservado. Os fabulosos guerreiros caminhoneiros estão fazendo uma reivindicação, não é greve. Não é greve, é reivindicação dentro da lógica. E, aliás, falando por todos nós brasileiros. Agora, o senhor disse por quê? Porque o senhor só anda de avião. O senhor não andou na estrada. Nós pegamos a estrada só essa semana, acabei de chegar de viagem. Outra coisa, pastor Silas Malafaia, o senhor cancelou a vigília. Pastor Silas, esse é o momento que nós mais precisamos de oração. O senhor cancela uma vigília, cancela um culto. Agora, por que não? Falou, irmãos, os que puderem vir, os que estão aqui perto, os que moram aqui perto, eu estarei aqui. Ou então, se você puder, dê carona para alguém, venha orar. O Brasil precisa de oração, pastor Silas. E o Brasil precisa de ação. Os caminhoneiros resolveram agir. Eu não fico de lado de ímpio, de jeito nenhum. Eu fico do lado do povo que luta com justiça. Nós temos um Brasil ferrado por causa de ímpios. Ímpios estes, presta atenção, esses ímpios que foram colocados lá e muitos deles induzidos por líderes que pediram para votarem literalmente em ímpios. Enquanto o ímpio estiver governando esse país, nós estaremos gemendo. Eu ando pelo Brasil. Não tem um político nesse país que conheça o Brasil como eu conheço. A gente anda de carro, a gente anda de tudo quanto é jeito. Eu conheço rodovias que um dia foram asfalto e hoje voltou a ser estrada de chão. Eu conheço partes desse país, curvas que já deveriam ter sido repaginadas, mas que matam. Outro dia, pastor Silas, eu acabei de chegar num acidente que tinha um pai, uma mãe e uma criança morta. Sabe por que eles morreram? Porque desviaram de um buraco da pista. Eles desviaram de um buraco e entraram debaixo de uma carreta. Eu chorei indignado, sabe por quê? Por causa do miserável, do gestor miserável, ímpio, que pegou o dinheiro e desviou e nunca arrumou a rodovia. Eu já vi por essas estradas do meu país, caminhoneiros mortos por causa de assalto, por causa do gestor ímpio miserável que está no poder. O Brasil só tem ímpio governando. E ímpios esses que muitos líderes, repito, muitos líderes evangélicos foram para a TV defender esse tipo de gente. O senhor sabe muito bem o que é ímpio. E quem está me assistindo sabe muito bem o que é ímpio. Outra coisa, votando nesses ímpios, tem muitos de vós, de vossas excelências, muitos, que ganham para fazer campanha para esses ímpios. Até quando nós teremos ímpios no poder, homens que não temem a justiça divina? Nós precisamos de homens que temem pelo menos a justiça divina, porque a justiça da terra eles fazem de tudo para comprar. Nós precisamos de mudança, e mudança só se acontece com reivindicações. Jesus Cristo jamais ficaria do lado de um governo. Outra coisa que o senhor disse, pastor Silas, o senhor disse que nós estamos na mão de caminhoneiros por causa da malha ferroviária que acabou e que isso e aquilo outro. Ei! A malha ferroviária, que bilhões, presta atenção, bilhões, foram lavados para se fazer uma malha ferroviária no Brasil inteiro e até hoje não saiu. Só se tem uma merreca
E outra coisa, eu vou trazer uma outra informação para o senhor a favor dos caminhoneiros, porque eu estou a favor deles. Eu, Samuel Santos, estou a favor deles e de muitos das famílias deles. Aqui na minha cidade tem Porto Seco. Porto Seco é onde o trem chega com as cargas. Agora o senhor vai lá, está cheio de caminhão, porque o trem não sai entregando. O trem traz até o porto. Do porto para frente, precisa-se de caminhoneiros e carreteiros. Por isso, não é meia dúzia de caminhoneiros. É uma multidão. É uma nação sobre rodas. É uma nação que carrega o Brasil nas costas. É uma nação que não dá conta de pagar as prestações dos seus caminhões, porque são altas. É uma nação que perde pneus numa estrada que um safado de um gestor ímpio, eu repito, nós temos que tirar ímpio do poder, desvia o dinheiro para andar de avião, para cima e para baixo. Quem anda de avião não sabe o que acontece embaixo. Eu ando de avião, claro, mas não rejeito andar de carro. Mês passado fizemos uma viagem para a Bahia, pela estrada, você fica indignado com as rodovias que não têm assistência, que não são duplicadas. Aí vem o caminhoneiro, morre nas rodovias. Recentemente nós perdemos um rapaz da minha cidade, aqui, morreu na estrada lá de Santa Catarina, um rapaz novo, deixou uma criança no colo da mãe. Sabe o que é isso? Irresponsabilidade governamental. Não é vontade de Deus, não. Ei, pare de dizer que é vontade de Deus, muita gente. Tem gente, não estou dizendo que o senhor fala que é vontade de Deus, mas tem muita gente que fala assim, é vontade de Deus. Igual eu chego numa situação, tem um moço morto, porque um miserável matou ele para roubar, porque faltou a presença do Estado, do poder do Estado. Tudo é responsabilidade do Estado. Faltou a presença do Estado. Aí alguém fala assim, não, mas é a vontade de Deus. Ei, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vou repetir, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é esse tipo de coisa. Não é esse tipo de coisa. Eu continuo defendendo a classe de caminhoneiros, porque é a classe de caminhoneiros que alimenta as outras classes, inclusive a nossa, que somos aí cantores e pregadores. São eles. Agora eu repito a frase para encerrar do advogado baiano. Jesus Cristo estaria de colado. Jesus Cristo estaria de colado. Vamos orar pelos caminhoneiros. Meus amigos caminhoneiros, força, força. Eu conheço o Brasil e o Brasil precisa mudar. A gestão é fraudulenta, irresponsável, tudo de errado nesse país. É porque o ímpio está no poder, e ímpio esse que vergonhosamente, sabe o que é vergonhoso? Vergonhoso foi vários líderes chegar lá, ler a Bíblia e falar que Michel Temer é escolhido por Deus. Deus não escolhe esse tipo de gente, não. Isso é escolha nossa. Esse tipo de gente, não só ele, mas outros governos para trás. Tudo, vai voltando, você vai vendo que encalhada que entrou nesse poder do Brasil. Deus não escolhe isso, não. Isso é escolha nossa. É escolha nossa. Nós somos, os nossos fracassos são resultados de nossas escolhas. Mude o discurso, povo evangélico. Líderes, por favor, parem de ganhar dinheiro das mãos de ímpio e fazer propaganda para ímpio entrar no poder. Tirem esses miseráveis do poder. Deus abençoe.